A gente não gosta muito da esfoliação física. A esfoliação física tem que ser feita com muito cuidado. Uma boa esteticista, claro, ela consegue fazer a remoção dessas rolhas. E ela consegue. Mas o problema hoje é achar boas esteticistas que façam essa remoção física com muito cuidado. Porque da maneira que você aperta, que pode sair o plug, né, para fora, pode também romper lá dentro a garrafa que já está com um regime de pressão aumentado. Se você confia na sua esteticista que ela consegue fazer a remoção física com muita tranquilidade, isso é excelente. Mas a gente prefere hoje os sabonetes esfoliantes, a base de ácido salicílico. Deixa eu olhar para os nossos colegas aqui, né, convidados. Acho que ninguém teve problema de acne, doutor? Teve? Pouquinho só. Não. É pouquinho? Não tem marca, não tem nada. Teve, doutor Bactéria? Problema de acne? Não. Eu gostava, quando comia chocolate aparecia. Olha isso. Mas nunca Qual é a se relação? provou Tem, nada. tem, Assim, também nunca, claro concordo que com chega um você, menino. mas não é parecido. Chega um menino na minha frente que fala: olha, doutor, eu como chocolate. No dia seguinte tem um monte de espinha no meu rosto. Eu sou o primeiro a falar: então para de comer chocolate. Mas isso não há comprovação. Tem Eu era uma esse série menino. de pessoas É, que não. sério. Esse menino aí. Olha aí, gente, eu quero que você venha e participe conosco. Nós estamos ao vivo pelo programa gentequefala.com.br, lá no ícone TV Êxito e também através do telefone do ouvinte, 5081-3782. Muito bem, os casos de doenças traumáticas em crianças aumentaram muito nos últimos anos. As atividades diárias em maior grau de exposição acontecem ainda mais nas populações de baixo nível social, econômico e também cultural, onde as campanhas de prevenção do acidente e a cultura de proteção à criança são menos desenvolvidas e assimiladas. É isso mesmo, dia a dia, doutor Miguel Acarim? Sim, hoje o problema dos acidentes de alta energia, elas são decorrente do aumento da velocidade das coisas, né? Isso, o risco dos acidentes automobilísticos, motociclísticos e as quedas de altura é um problema hoje sério, um problema de saúde pública. E qualquer pronto-socorro hoje, não só em criança, mas em adulto, o grande problema são as motos, né? Aí você fala, não, mas isso daí é uma profissão que não tem como voltar atrás. Vamos falar das crianças. As crianças, em classes menos favorecidas, elas não têm área de lazer. Qual a área de lazer numa favela? Portanto, a proteção é zero. Então, é a laje. A área de lazer dele é a laje, porque é o único lugar onde eles conseguem empinar pipa. Aí cai de lá, cai da laje, porque é natural isso, você não tem contenção nas lajes. Nós fizemos até na faculdade uma campanha de cercar algumas comunidades com parapeito. Né? Isso é uma coisa simples, né? Você proteger, porque já que as crianças ficam lá em cima, então proteja aquela região. Tamanho e o número de acidentes? Muito alto, muito alto. E quanto mais na periferia, maior o número. Hospitais centrais, como o nosso agora aqui na Santa Casa, o Hospital das Crianças, provavelmente recebem menos do que os hospitais periféricos. Nós recebemos as contradrenagem, os casos muito sérios que encaminham para hospitais E, terciários. doutor, ainda é comum tratar com gesso uma fratura? Fraturas, hoje mudou um pouco o conceito de tratamento de fratura. Fratura isolada, na criança, ainda assim, o gesso é o mais indicado. Agora, quando essas crianças são fraturas de alta energia, não é fratura isolada. Aí tem uma fratura de fêmur, fratura de perna, fratura de braço, já é uma criança politraumatizada. Então, trauma abdominal, trauma craniano. Então, existe uma tendência nesses politraumatizados a gente operar, fixar, porque não dá numa criança que está tendo convulsão, está em coma, você ficar colocando gessos que você perde o controle de perfusão. Você não sabe se está acontecendo alguma compressão diferente. Então, no politrauma, existe uma tendência a se operar as fraturas. Agora, fraturas isoladas, que é o dia a dia das crianças, cair no parquinho, machuquei o braço, a maioria delas são tratadas com gesso. Nunca quebrei nada. Não? Era porque eu era comportada, será? Hã? Eu também não quebrei. Já quebrou, doutor? Quebrou? Meu pé vivia Alguém? torcendo. Vivia torcendo o pé? Vivia torcendo, mas não quebrei, não. Só uma curiosidade. Estou falando da classe menos favorecida. Que a classe média, hoje em dia, a gente vê que a molecada que é ruim ruim, né? O molecada não sai de videogame. Né? Então, futebol está no videogame, pipa está no videogame, tudo no videogame. Isso daqui não diminui o acidente? Você não faz nada, fica no videogame, não vai. Então, Só se tem problema de dedo. não sei se diminui, porque... Deve ter lesão por esforço repetitivo. O brincar é uma coisa saudável. O brincar é uma coisa saudável. Os acidentes banais eles vão acontecer independente disso, ou na educação física da escola, ou num parquinho qualquer, videogame no pé ou dele. Subindo no sofá de casa e caindo do sofá de casa. Isso vai acontecer. É legal que o Miguel tá falando, Liliane falou assim, eu nunca quebrei nada, eu fui comportado. A gente tirou um pouco essa ideia dentro da pediatria, né, dentro da atenção à criança e adolescente, que o acidente é um evento relacionado ao Peraltice.
coitado, ao peralta, ao capetinha. A gente sabe que o acidente ele tem o mesmo risco de acontecer no bonzinho, no tranquilo, no escorpião, no virgem, no corintiano, no palmeirense. Existe o mesmo risco. E por um tempo se acreditava isso. A criança encapetada, ela tinha uma atenção e o bonzinho ficava tranquilinho, porque um bonzinho não acontecia um acidente. E não, o acidente acontece no bonzinho também com a mesma frequência. Existe uma coisa, Liliana, que era exatamente isso. Você encarar um acidente como fatalidade. Quando você começa a estudar diferentes formas de acidente, você vê que você tem uma característica epidemiológica que ele é evitável. E você fala, quanto? É muito, é mais de 90%. Aí você fala, poxa, tudo isso é evitável? Sim, criança dentro da cozinha, acidentes domiciliares. Eu participei da campanha da MB, da Casa Segura, participei da campanha da SBOT também, que foi a primeira que fez uma campanha de proteção em casa. Por exemplo, o que é mais arriscado do que uma criança dentro de uma cozinha? Pelo amor de Deus. Então, riscos de queimadura, risco de sai, produtos químicos ao alcance da criança, tomadas descobertas, portas sem proteção, varandas sem rede de proteção. Então, existe uma série de coisas que você pode evitar e não encarar aquilo, tá vendo? Coitado, caiu da laje. Pô, caiu da laje. Caiu da varanda do terceiro andar porque não tinha rede. Isso são coisas evitáveis. Ainda mais que o pessoal vende, né? Esses caminhões que erradamente não tem. Vende nessas Tem garrafa de Coca-Cola. E põe na geladeira. Põe na frente da criança. Isso é proibido. Cheirinho gostoso ainda, né? Sabe que uma coisa interessante, eu participei de uma câmara técnica faz um mês. Eu fui nomeado pela Sociedade de Ortopedia, porque existe uma tentativa de mudança de lei no Congresso para regularizar a idade de crianças em motocicletas. Porque hoje a lei permite que uma criança seja conduzida numa motocicleta acima de 7 anos. Podia pôr 90 anos, né? Então, mas mas sabe que é uma coisa muito complicada, porque você obriga crianças maiores que isso, dentro de um carro, ficar numa cadeirinha com cinto e permite que uma criança de 7 anos seja conduzida numa motocicleta. Aí um deputado queria mudar a lei para aumentar para 11 anos. Também não vejo diferença de 7 para 11. É muito semelhante à característica esquelética. Aí existe a Câmara Técnica, não sou só eu que participei, vários colegas participaram, inclusive técnicos, e nós tentamos optar por 16 anos, que aí já tem uma maturidade esquelética semelhante à do adulto. Eu não sei se isso vai ser aprovado, vai ter que ser levado ao Congresso, mas, poxa, uma criança de 7 anos numa garupa de uma motocicleta, vocês sabem o que é uma queda dessa, né? A suscetibilidade ao trauma é muito alta. Se o adulto já então, isso vai ser votado agora. Vamos ver, tomara que Eu passe. falei que eu não quebrei nada, né? De osso, mas em compensação eu quebrei o dente, viu, doutor Paulo? Sério? Quebrei o dente. Então não era tão menos peralta assim, né? Quebrei o retiro o que eu dente. Quebrei o dente Mudou numa fase. Aliás, eu gostaria que o senhor desse rapidamente uma orientação para quem está nos ouvindo, quem tem criança em casa, ou pessoa de idade que quebra o dente, qual é o primeiro procedimento? Primeiro procedimento é procurar um cirurgião dentista mais próximo. Se tiver com sangramento, procurar usar uma gaze para tentar estancar. Leva o dente? Bom, se for, tipo assim, se você conseguir, geralmente leva, mas tem que ter um tempo mínimo aí para a gente estar tentando No interior você aí. leva, aqui em São Paulo você não consegue. Mas qual é esse tempo mínimo? Tipo, até 3 horas. É possível. Isso. Por quê? Aí é possível fazer A colagem. uma do colagem. dente, a gente conseguir aí um resultado melhor, assim, satisfatório, né? Para evitar necroses e coisa desse tipo. Esse necrose nós estamos falando que quebra a próxima raiz ou a raiz? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Tá? Então Pode todo ser. cuidado é pouco, isso porque já 3 passou. horas, 3 horas se É levar. possível. 3 E como é que a horas. gente Legal. leva isso? Eu já ouvi inúmeras coisas. Coloca Tem na gente falando saliva, na embaixo da língua. no leite, É. tanana. Geralmente, a gente pede que umedeça com soro fisiológico e leve. Não tem ainda nada comprovado cientificamente que se levar na saliva, se levar no leite ou, enfim, qualquer outra Vai coisa. ser melhor ou pior. É. Olha aí, gente, ela ganhou fama nos tratamentos estéticos por retardar o surgimento das marcas de expressão. Mas quem diria, hein? Também se tornou um excelente auxiliar no tratamento odontológico. Nós estamos falando da toxina botulínica e chamado aí vulgarmente como Botox, né? O Botox, que muitas vezes deixa você sem expressão, inclusive, né? O veneno produzido pela bactéria Clostridium. Nossa, Clostridium botilítio, multilútilum, sei lá, em pequenas doses, auxilia no combate a diversos problemas. É mesmo? Isso. Quais Hoje em dia, problemas? Problema de distúrbio na articulação temporomandibular. A gente está usando muito para cefaleias originárias de má oclusão, problemas dentários. Sorriso gengival, o pessoal que ri muito, então aparece que não gosta desse perfil, a gente usa também.
Problema de apertamento dentário, que são os bruxismos. A gente hoje em dia, eu particularmente já não indico mais placas para o paciente usar, eu já faço aplicação de O botox. bruxismo pode acontecer em que faixa etária? Ó, O começa bruxismo tem cedo. nada a ver com religião, viu, gente? Está me ouvindo aí. Bruxismo é aquele ato das pessoas ao dormirem, rangerem os dentes, né? Isso. Muitas vezes desgasta o dente, não é isso? Tanto ranger quanto apertar. E não só dormindo. Tem pacientes que ficam apertando o dia todo os dentes. E é involuntário? Involuntário. E aí o que pode acontecer essa dentição? Automaticamente há um desgaste dentário muito grande, há uma sobrecarga muscular, né? A musculatura vai trabalhar mais do que deve e acarreta na dor. É uma questão multidisciplinar, quer dizer, tem que ser tratado por um dentista e também psicólogo? Por que a pessoa faz Sim. isso? Geralmente, quando o paciente tem um perfil de bruxismo muito intenso, eu faço o meu trabalho e associo com um psicólogo, porque geralmente está associado O que é muito intenso? É o volume, é o barulho ou é a pressão que a pessoa pode exercer sobre os dentes? a pressão e o grau de apertamento. Se ele relata que ele passa o dia todo com o dente apertado, que no final do dia está com articulação doendo, dor de cabeça. Então a gente faz um estudo, né, com uma série de... Avaliei vários pontos e vai detectar isso aí. E o ato de roer unha? Altera a estética da pessoa? Ah, Tem para gente que fica bactéria é o uma dia inteiro. beleza, né, doutora? Fica o dia inteiro roendo unha. Bom, o ato de roer unha há um desgaste sim nos dentes, Já, né? né? Então, Tá vendo? Desgasta os dentes? sim. E o que acontece com bactéria, doutor? A bactéria pode dar aquela cistercose cerebral, né? Que o pessoal fala que a carne do porco não tem nada a ver com a carne do porco. Ah, Verdade. o porco não tem, a gente pode comer tranquilamente? Não, nós damos cistercose pro porco. Ah. Que o porco, uma pessoa com tênia sólido, né? Com a própria solitária, né? Ah. Tem os ovos que ele libera, o porco come, aí isso daqui pode dar um verme que é o cisterco. Então nós damos. Se alguém comer aquela carne aqui no interior, lá na minha terra, né? Lá em Ribeirão Preto, pessoas falam que tem a bolinha branca, canjiquinha. Mas se ele comer com isso daqui, o máximo que vai dar é uma solitária. Que é fácil o tratamento. Né? Para uma pessoa pegar cistercose cerebral, ou cistercose dérmica de íris e coronária, você tem que comer o ovo. Então, é o ovinho do verme, né? Não é comer o ovo da galinha, você comer o ovinho do verme. Então, é hortaliça mal lavada, água contaminada e o ato de roer unha. E o porco levando a O fama. porco leva fama, coitado. Ele não está vivo, né? E até no ato de roer a unha você pode contrair a bactéria? Você mexe com terra, né? O ovinho pode ficar Olha embaixo. Então, já tem um grande número de casos de pessoas que pegaram cistercose cerebral pela onicofagia, né? Pelo ato de roer a onicofagia, unha. sim. Pela madrugada, tá gostando? Claro, né? A gente sempre traz os melhores profissionais para você e hoje não é diferente. Quarta-feira, tratamos aqui de saúde. Você tem a oportunidade de conversar com os nossos ilustres convidados. Temos aqui o doutor Bactéria, o doutor Benito Lourenço, né? Que ele é membro do diretor do Departamento da Adolescência da Sociedade de Pediatria de São Paulo, membro da Comissão Científica do Adolescente da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. Ele que é ebiatra. Quando é que a gente deixa de ir ao ebiatra? Com que idade? Quando a gente deixa ir ao pediatra, teoricamente, 0 a 10 anos, pela Organização Mundial de Saúde, a gente chama um indivíduo de criança. 10 a 20 adolescentes. A lei não diz isso, a lei diz outra coisa, Eliana. A lei diz que de 12 a 18, adolescente. 40 anos ainda são. Sim, então, e a prática diz outra ainda. Crianças chegando cada vez mais cedo na adolescência. E o pior, adultos também querendo voltar cada vez mais para a adolescência. Tá diante de uma- Teoricamente, a gente acredita que a partir dos 10, 12 anos de vida, a gente precisaria de um profissional. Quer dizer, se o pediatra tem medo, porque alguns pediatras atendem muito tranquilamente, a nossa briga é porque os pediatras atendem. Mas a gente sabe que alguns pediatras têm um pouco de pânico, nasceu um pelinho, começou a falar um assunto um pouquinho mais esquisito, é melhor mandar para alguém que vai te compreender melhor. Mas a pediatria aqui no Brasil, Liliane, desde 2006, é uma pediatria que, na teoria, atenderia até os 20 anos de idade. A especialidade de ebiatria, até porque não existem muitos ebiatras, Liliane. Pra você ter uma ideia, a gente está falando de mais ou menos um corpo de 20 mil pediatras aqui, e estamos falando de 200 médicos de adolescentes. Ou seja, não há Verdade. médico de adolescente para todo mundo. Olha Você não só. teve, o Miguel não teve, ninguém teve aqui, e está todo mundo muito bem. A gente não Quem briga. falou, ele